Desde que Hobson e Macaulay propuseram sua teoria, muitos outros fatos a respeito do sono foram descobertos, o que tornou o fenômeno bem mais complexo de ser explicado. Como estado comportamental evolutivamente muito antigo, o sono tem múltiplas funções biológicas, baseadas em mecanismos que evoluíram em momentos distintos, mas que são bem articulados entre si. Apenas nos últimos anos ficou claro que uma das funções mais importantes do sono é a desintoxicação do cérebro. O funcionamento neural ao longo da vigília gera subprodutos moleculares indesejados, como as proteínas chamadas de beta-amiloide, cujo acúmulo está relacionado à doença de Alzheimer. Experimentos com corantes e com proteínas beta-amiloide marcadas radioativamente mostraram que o adormecimento expande consideravelmente o minúsculo espaço entre as células, de modo a aumentar a difusão das toxinas pelo licor, o líquido transparente produzido pelo cérebro, que se comunica com a circulação sanguínea e permite a troca de substâncias com o resto do corpo. É possível que o efeito se deva mais à postura corporal do que ao sono em si, mas como o sono humano quase sempre ocorre na posição horizontal, na prática dormir promove uma rápida e eficaz limpeza do lixo molecular acumulado pelo cérebro durante a vigília. Não surpreende, portanto, que uma soneca possa ter efeitos tão reparadores sobre a atenção, nem tampouco que a privação de sono seja fator de risco para a doença de Alzheimer. Um estudo com 177 adolescentes franceses mostrou que reduções na duração do período de sono se correlacionam a pior desempenho escolar e a menor volume da substância cinzenta em várias regiões corticais. Por ser uma função biológica complexa e essencial à vida, o sono também está sujeito a inúmeras desordens fisiológicas ou psíquicas. As principais patologias direta ou indiretamente associadas ao sono são a apneia noturna, a síndrome de West, a epilepsia, o terror noturno, o sonambulismo, a síndrome das pernas inquietas, a narcolepsia, a cataplexia e os pesadelos recorrentes característicos da síndrome do estresse pós-traumático, que será abordada mais adiante. Enquanto episódios de sonambulismo e pavores noturnos acontecem no início da noite durante o sono de ondas lentas, os pesadelos bem formados com altos níveis de ansiedade, típicos do sono REM, ocorrem na segunda metade da noite. Distúrbios de sono de ambas as fases estão associados à ansiedade, depressão e psicose. Pacientes com lesões neurológicas semelhantes à dos gatos sonhadores de Michel Jouvet podem desenvolver o distúrbio comportamental do sono REM, caracterizado por atuação explícita dos sonhos. Diversas substâncias inibem a chegada do sono, tal como a orexina, naturalmente produzida pelo cérebro, cuja falta causa narcolépsia, marcada pela sonolência excessiva, entrada repentina em sono REM e perda abrupta de tônus muscular. Entre as substâncias inibidoras do sono estão a cafeína, anfetaminas, metilfenidato, ritalina e cocaína, que são extraídos de plantas ou sintetizados em laboratórios. Outras substâncias promovem sonolência, algumas produzidas pelo próprio corpo, adenosina, melatonina e leptina, e outras fabricadas industrialmente, como o álcool, os barbitúricos, os benzodiazepínicos, como o diazepam e Rivotril, e as drogas Z, como o Zolpidem. No caso destas últimas, a qualidade do sono é sofrível, configurando mais um desligamento cerebral temporário do que um período natural de quietude e processamento de memórias.
O álcool, por exemplo, reduz especificamente o tempo em sono REM. Se o sono compreende distintos estados fisiológicos com perfis específicos de neurotransmissores, não é surpreendente que seja alterado por essas substâncias, por seus análogos e mesmo por seus precursores bioquímicos, matérias-primas usadas na sua produção. Pessoas com doença de Parkinson, com baixa produção de dopamina, são normalmente medicadas com L-Dopa, uma molécula que serve de base para a síntese da dopamina. Esse tratamento pode causar fortes experiências oníricas, descritas pelos pacientes como verdadeiras alucinações. Uma das áreas em que a ciência do sono tem mais aplicação é nos esportes de alto desempenho. O exercício intenso causa perda de fluidos, lesões em fibras musculares e o esgotamento de fontes bioquímicas de energia, como o glicogênio. A restauração adequada dos tecidos pelo sono é fundamental para que o atleta mantenha força, precisão, resistência e velocidade. Em média, um atleta de 18 anos de idade tem um tempo de reação a estímulos muito menor do que de um atleta de 40 anos, mas essa diferença pode ser eliminada se o mais jovem estiver privado de sono e o mais velho tiver dormido bem. A privação de sono também tem um impacto negativo nos níveis de testosterona, que aumenta a massa muscular tanto em homens quanto em mulheres e é liberada principalmente durante o sono. Treinadores de esportes de alto desempenho quase sempre utilizam regimes especiais de sono como parte da preparação do atleta, tanto antes quanto depois da competição, visando a diminuição dos tempos de reação, o refinamento da coordenação motora e a reposição de metabólicos. Na Fórmula 1, boa parte do desempenho excepcional de Ayrton Senna foi creditada por seu treinador Nuno Cobra, a aderência estrita ao regime de dormir cedo. No futebol americano, tornou-se comum o uso de power naps, ou supersonecas, e astros como Tom Brady cessam qualquer atividade às 21 horas para poder dormir 9 horas sem interrupção. Uma função primordial do sono diz respeito à sua contribuição para a neurogênese, a geração de novos neurônios. Em seres humanos, a neurogênese persiste pelo menos até o início da adolescência e está localizada no giro denteado, uma camada de neurônios que serve de porta de entrada do hipocampo para informações sensoriais de diferentes tipos. A privação de sono causa inflamação neural e redução da neurogênese no giro denteado, dois efeitos associados à depressão. Outro papel essencial do sono é o controle dos níveis de alguns dos mais importantes reguladores metabólicos de nosso organismo, como o hormônio do crescimento, necessário ao desenvolvimento e reprodução celulares, e o hormônio cortisol, essencial na resposta ao estresse. Durante a primeira metade da noite, enquanto predomina o sono de ondas lentas, os níveis de hormônio do crescimento atingem o máximo, enquanto os níveis de cortisol atingem o mínimo. Na segunda metade da noite, quando predomina o sono REM, o perfil hormonal se inverte, cessa a liberação de hormônio do crescimento e aumenta a liberação do cortisol, até atingir um pico no despertar. Em condições normais, os níveis de cortisol se mantêm baixos durante o resto do dia, mas situações estressantes podem aumentar a qualquer instante o nível desse hormônio. Uma das muitas consequências desse aumento é o enfraquecimento de sinapses no hipocampo, prejudicando o aprendizado e danificando memórias previamente adquiridas. O sono tem ainda uma relação estreita com a regulação do apetite. Pessoas que dormem pouco
tem aumento dos níveis do hormônio grelina e diminuição dos níveis do hormônio leptina, o que aumenta a ingestão de comida e favorece a obesidade. A privação crônica de sono causa um conjunto devastador de prejuízos metabólicos, hormonais, emocionais e cognitivos, e constitui fator de risco para doenças tão dispares quanto acidentes vasculares cerebrais, esclerose múltipla, dor de cabeça, epilepsia, sonambulismo, doença de Alzheimer e psicose. Se o sono é passível de grande modificação por agentes químicos, não surpreende que seja também afetado pelo colossal conjunto de bactérias, vírus, leveduras e protozoários que compõem nossa microbiota. A descoberta dessa relação remonta a 1907, quando os psicólogos franceses René Legendre e Henri Piéron começaram a realizar experimentos pioneiros de transfusão de licor entre pares de cães, sendo um deles o doador previamente privado de sono por até 10 dias. Verificou-se que o animal receptor, não submetido à privação de sono, adormecia profundamente cerca de 1 hora após a transfusão. Legendre e Piéron interpretaram o resultado como evidência do acúmulo cerebral durante a vigília de uma substância indutora do sono. Na mesma época, o fisiologista japonês Kuniomi Ishimori realizou pesquisas semelhantes e chegou à idêntica conclusão. Em 1967, a substância foi isolada e em 1982 foi finalmente identificada como peptídeo-muramil, que tem origem na parede celular de bactérias e induz a desaceleração das ondas cerebrais, o que pode explicar o aumento do sono de ondas lentas e a diminuição do sono REM em quadros infecciosos. Calcula-se que um adulto típico tenha, em sua flora normal, 50% mais micro-organismos do que células do próprio corpo. Micróbios intestinais alteram a quantidade de serotonina produzida pelos cerca de 500 milhões de neurônios localizados nas paredes do canal alimentar, um verdadeiro sistema nervoso digestivo que envia muito mais axônios para o cérebro do que recebe. Embora esse sistema não esteja envolvido diretamente na tomada de decisões ou no planejamento de ações, pode influenciar bastante esses processos. A serotonina atua decisivamente na digestão, mas também produz efeitos poderosos sobre a mente, alterando o humor. Quase toda a serotonina produzida pelo corpo é encontrada nas vísceras, o que explica o acoplamento entre emoções fortes e comoção gastrointestinal. Até mesmo a depressão é afetada pela microbiota através de diversos mecanismos, incluindo alterações do sono. Curiosamente, o jejum foi e continua sendo utilizado nas principais religiões do mundo: cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo e judaísmo, para obter visões transformadoras. Povos ameríndios se notabilizam pelo uso de jejuns para induzir revelações oníricas significativas, assim como ocorreu fartamente durante a Antiguidade no Egito, Grécia e Roma. Um estudo contemporâneo da relação entre alimentação e sonhos investigou quase 400 pessoas no Canadá e confirmou que longos intervalos em jejum estão associados a sonhos mais vívidos.